Palavras que falam ao coração. Olá pessoal, tudo bem com vocês? E a palavra de hoje, que vem direto do coração de Deus para o seu coração, está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 13 ao 20. Hoje eu quero falar sobre avareza. Você sabe o que significa avareza? Você sabe o que é uma pessoa avarenta? Se você não sabe, você vai descobrir agora. Então vamos para a palavra? E diz assim a palavra do Senhor. Um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande o meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas, junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Olha, gente, como é importante, como é sério essa situação em relação à avareza, ser avarento. Como é perigoso aquela pessoa avarenta, ser avarento. Quantas pessoas são assim? Será que você é uma dessas? Será que você é uma pessoa avarenta? Então você vai descobrir agora. E se você é uma pessoa avarenta, então você precisa orar, pedir de Deus para tirar, arrancar essa avareza. E você também tem que se esforçar. O avarento, ele não tem costume, ele não gosta de ajudar outras pessoas, de abençoar as pessoas. Ele quer tudo para si, ele é egoísta, ele só pensa nele. Então não seja essa pessoa avarenta. Não fique apegada ao dinheiro. Não tenha amor ao dinheiro, porque a palavra do Senhor diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. A Bíblia não está dizendo que é pecado você ter dinheiro. A Bíblia não diz que é pecado você ter bens. A Bíblia não fala que você não pode ter dinheiro, que você não pode ser. Pelo contrário, muitas pessoas na palavra de Deus eram ricas. Por exemplo, Abraão era um homem riquíssimo, o rei Salomão era um homem rico, o rei Davi e tantas outras pessoas que eram ricas. Mas só que a diferença dessas pessoas, que elas tinham riqueza, mas elas não eram apegadas a essa riqueza. Elas não tinham amor ao dinheiro. O amor delas estava onde? Em Deus, em obedecer a Deus. Então não é pecado, não é errado você ter, você conquistar. Você tem que trabalhar sim, você tem que ter suas coisas sim, você tem que ter sua melhor casa, o seu melhor carro, andar bem vestido, comer do bom e do melhor, porque a palavra do Senhor nos diz que Ele é o dono do ouro e da prata. Jesus é rico, mas a palavra do Senhor também fala que nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas Ele vai nos acrescentar. Ou seja, então a nossa preocupação tem que ser, em primeiro, em buscar o reino de Deus, em primeiro, ser obediente a Deus, em primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Como eu falei, não é pecado você ter dinheiro. A Bíblia não está condenando isso. A Bíblia está nos ensinando que nós não devemos ter amor ao dinheiro, ser apegado, ser uma pessoa avarenta. Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas também. Se você tem hoje o que você tem, é porque Deus te deu condições para ter. Ah, mas eu ralei, eu trabalhei. Verdade? Mas quem foi que te deu saúde? Foi Deus. Então você tem que honrar a Deus. Você não tem que ser esse tipo de pessoa. Então se você é assim, se liberte disso. Seja transformado. A palavra do Senhor fala
que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é em ter dinheiro. Não é disso que se trata. Então você tem que se preocupar, em primeiro lugar, em buscar a Deus, em servir a Deus, em ser temente a Ele, em servir a Ele, amar a Ele sobre todas as coisas. A Bíblia fala que a nossa vida não consiste naquilo que a gente possui, naquilo que a gente conquista. Ou seja, ele quer dizer que a nossa salvação não depende de bens materiais, não depende de riquezas, não é disso que depende. A nossa salvação depende de renúncia. Então é isso que Jesus quer de cada um de nós. Que nós possamos não ter esse coração avarento, mas que possamos ter um coração bondoso, um coração generoso. Quantas pessoas não têm prazer de ajudar, não têm amor as pessoas? Deus te abençoa para você abençoar outras vidas também. Ele fala assim, aqui no 21, ele diz assim: Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Então, do que adianta eu ter tantas riquezas, tantos bens, conquistar tudo nessa terra, mas eu ser pobre, eu ser miserável, como diz a palavra de Deus, cego e nu? Está em Apocalipse escrito isso. O que adianta eu perder a minha salvação por causa de riqueza? Tem gente que trabalha e não tem tempo para buscar a Deus, não tem tempo para orar, não tem tempo para ir à igreja, para agradecer a Deus, para honrar a Deus, para ofertar, para dizimar. Isso está errado. Então, a minha salvação não depende do que eu tenho. Nada disso vai me salvar. Ah, mas quantas pessoas têm que são ricos, se não tivesse dinheiro, talvez não estariam vivos? É verdade, mas só que o dinheiro não compra a nossa salvação. O dinheiro nem sempre vai salvar, ele não vai te salvar. Você pode escapar de uma doença, por exemplo, quando você faz uma cirurgia, tá? Deus te deu oportunidade para você viver mais um tempo nessa terra, mas a oportunidade é para você se entregar para Jesus, porque a sua salvação é que importa, é a sua alma. Então, o dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não é tudo. E quantas pessoas têm dinheiro e vivem em depressão, vivem em tristezas profundas aí? Pessoas que se sentem sozinhas, amarguradas, aflitas, porque o dinheiro não supre todas as nossas necessidades, supre as necessidades físicas, mas as espirituais elas não suprem, o dinheiro não supre. Ser avarento é pecado, Deus condena. Deus ele não quer que eu e você sejamos assim, pelo contrário, Ele quer que nós sejamos adoradores dEle, que a gente possa buscar Ele, que a gente possa invertir o nosso tempo, a nossa vida a Ele. Você pode ter tudo isso, tudo que você quiser conquistar, você pode conquistar. Mas não pode esquecer que tudo que você tem, a saúde, o trabalho que você tem vem dele. É Ele que te dá. E não esqueça que a sua salvação tem que estar em primeiro lugar. Então não seja avarento, não seja uma pessoa avarenta. Não seja uma pessoa egoísta, ajude o próximo, abençoe aqueles que precisam, aqueles que necessitam de você, que precisa de ajuda. Faça alguma coisa, mas ajude o seu próximo, ajude aqueles que não têm. Por isso Jesus falou para aquele homem, Jesus falou: eu não vim aqui para dividir bens, eu estou aqui para salvar, eu estou aqui para pregar a palavra. A minha preocupação é salvar, a minha preocupação é a alma. Não é dividir bens, porque os bens é consequência daqueles que me buscam, daqueles que colocam o meu reino em primeiro lugar, aqueles que me amam. Tem uma passagem que é do rei Salomão, que quando ele se tornou rei, a preocupação do rei Salomão foi pedir em oração para Deus sabedoria. E sabe o que Deus fez? Deus falou assim, que ia dar para ele sabedoria, ia dar também riquezas a ele. Porque ele não se preocupou, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Olha a diferença. Quando você pede sabedoria para ser uma pessoa do bem, uma pessoa de Deus, sabe? Sabedoria como vencer as lutas, as dificuldades, como permanecer firme na fé, Deus automaticamente vai acrescentar aquilo que você precisa. Através do trabalho, através, daquilo que você conquistar na vida.
Então eu espero que você entenda, que você compreenda que a avareza não agrada a Deus, que a avareza é pecado, é algo que Deus abomina. Então não seja apegado ao dinheiro, mas seja apegado ao reino de Deus, seja apegado a Jesus. Entregue a sua vida a Ele, em nome de Jesus. Então essa é a palavra que vem direto do coração de Deus para o seu coração. Eu espero que você tenha entendido, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo.